Fala, guerreiros! Eu sou Jean Fernandes e você está no canal Império Fernandes. Pois é, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho aqui sobre o mercado Forex, o MetaTrader 4 aí, e como entender a questão da margem, ok? A questão da margem muitas das vezes deixa aí muitos guerreiros e guerreiras aí confusos que operam no mercado Forex. E aqui eu tô aqui, ó, com o MetaTrader 4 aqui aberto, e a gente observa aqui na conta, tem aqui, ó, saldo, tem essa parte aqui, ó, capital, tem margem liberada e nível de margem, ok? E aqui tem a questão do lucro, ok? O lucro. Então, pessoal, como é que a gente entende? Por outro lado, eu tô com um gráfico aqui aberto aqui no EURUSD, ok? Estou com o gráfico aberto aqui no EURUSD e estou com duas operações aqui abertas com lote de tamanho, um lote cada um. Tipo, aqui a gente está aqui, ó, um exemplo. O que é que o mercado ele nos mostra aqui, ó? A ordem, ok? O horário da ordem, tipo de ordem, sell, ok? Sell quer dizer venda. Se fosse bull, né, seria compra. Então estou com duas ordens aqui de sell, que é venda. O ativo, o tamanho, né, tipo sell, tamanho, um lote. O ativo, no momento estou usando aqui o EURUSD, e o preço que foi comprado. Aqui SL é stop loss, se eu tivesse configurado aqui essa operação para que, se ela fosse ao contrário daquilo que eu almejasse, o que ocorre com o stop loss, ou seja, a distância, o distanciamento percorrido, configurado por mim, essa ordem ela fecharia, no caso, né, um exemplo, no caso o céu aqui, por exemplo, aqui a gente está com o MetaTrader 4 aqui aberto, o gráfico está aqui, e observe que esses candles, ele representa aqui o preço do ativo no momento. Observe que ele desce, ele aqui nesse momento aqui, ele vem aqui, ó, sobe e desce, mas dentro desse vãozinho aqui, isso mostra o quê? Que o mercado ele está o quê? Lateralizado. Deu uma subidinha aqui, deu uma descida, depois ele voltou para esse ponto aqui, lateralizou novamente. Aqui ele já subiu um pouquinho, ok? Bateu aqui nesse nível e aqui ele desce. Então esse candle vermelho aqui, ó, ele mostra a queda. Os candle verde, ele mostra que o preço ele começou o que? A subir. No momento aqui ele desceu, mas está nesse ponto, ok? Então o que ocorre? Voltando aqui, ó, o preço, a questão como a gente está falando aqui do stop loss. Então stop loss, resumindo, pessoal, ele trata-se de quanto eu estou disposto a perder nessa operação. Então, se eu quero colocar o stop loss, eu estou colocando uma trava de perda, ou seja, né, o objetivo aqui, como eu estava citando aqui, ó, eu dei entrada aqui, ó, no sell. Então, se eu comprei nessa posição, ok, e o mercado desceu, então eu começo a lucrar porque eu estou vendendo. Porém, como eu comprei aqui nessa posição aqui, o mercado está subindo, então isso começa a gerar perca, né? E quando gera perca, começa a aumentar o drawdown, como a gente chama aqui o drawdown, esse aqui, ó. Ou seja, ó, estou aqui negativo em 1.304,37. Ou seja, observe que esse 1000, ele não é, ele aqui é o drawdown, ou seja, ele é o flutuante, porque a operação ainda está aberta. Então isso não quer dizer que você de fato teve perca nessa operação. A operação ainda está em andamento. Então isso aqui o que é o flutuante, né? Que o flutuante da operação no momento. Então o mercado continuar subindo, esse flutuante ele aumenta, né? A gente fala flutuante, como também se diz o drawdown, ok? O drawdown. Então ele começa aí a aumentar. Então quanto mais o preço se distancia da ordem, então o drawdown aumenta. E aí a gente volta aqui para a questão da margem, entendeu? Pronto, como eu falei, primeiramente aqui a gente observa aqui o saldo,
capital líquido, margem liberada e margem e nível de margem. Então vamos entender aqui, ó. Pronto, o saldo da conta aqui, você está vendo aqui, está o quê? 11.790,24, ok? Esse saldo, ele quer dizer o quê? Ele está mostrando quanto de fato você tem alocado na conta, ok? Porém, capital líquido, isso mostra de fato quanto você poderia sacar da corretora, caso você tivesse, né, quisesse fazer um saque agora. Você não poderia sacar os 11.790, você só poderia sacar os 10.000 aqui e 500. Por quê? Porque você está com a operação aqui em andamento, ok? E essa operação em andamento, ela come aqui do seu saldo, ela vai comer do seu saldo, e aí vai sobrar aqui o capital líquido, que ele se movimenta a cada momento que o mercado aqui também está se movimentando, ok? Porém, você também não pode sacar aqui esse 10.500, porque você vai ficar sem margem, ok? Se você sacar tudo, essa compra, ou seja, essa operação aqui, ela é estopada, ok? A corretora vai estopar porque você está sem nível, né? Sem margem. Então vamos aqui, saldo da conta no momento, 11.790, capital líquido, eu estou com 10.507,87, ótimo, beleza? A margem, o que é a margem? Observe que eu estou operando aqui, ó, a operação em aberta, com 1.282,37, ok? Porém, desse 1.282,37, a corretora está mostrando que ela só está usando aqui 452,63 de margem. Então ela está usando que para que essas operações ela continue aqui em andamento. Então, entendeu? Essas duas operações minhas aqui, ela está usando só essa margem aqui, é o que ela está utilizando, ok? Porém, margem liberada, entendeu? Então margem liberada significa o quê? Que eu tenho ainda de margem liberada para continuar abrindo operações ainda 10.053,24. Então esse valor aqui significa que é o valor que eu tenho de margem liberada. Então eu tenho um saldo para abrir mais operações no momento. E nível de margem é a porcentagem aqui de fato que eu tenho, né? Aqui também no momento disponível. Porém, guerreiros, o que acontece? Muitas pessoas, ela começa a abrir muitas operações e não se liga nessa questão da margem liberada, porque a corretora ela liberou a margem para você operar. Então, se você começa a abrir várias operações e não se atenta para a margem liberada, o que ocorre? Então, você fica sem margem, né? Você está aqui com pouca margem e essa margem sufoca, porque você está com tantas operações abertas que ela está consumindo toda a margem que você teria, né, aqui disponível. Então o que ocorre? Então você começa a ficar travado e chega um momento que a corretora ela vai o quê? Ela vai ver que a sua conta está correndo perigo e ela vai o quê? Lhe estopar. Então você é estopado na corretora, mesmo que você, entendeu? Então por aí. Então é muito bom estar aí atento à questão de como funciona a margem. Repetindo novamente aqui, ó, saldo é o valor que você tem investido é o valor total que você tem investido aqui na corretora. Capital líquido é o valor desse valor aqui, ó, do saldo. O capital líquido é o que a corretora está dizendo que você poderia estar sacando, né? Mas para você sacar esse valor aqui, você teria que primeiro fechar essas operações que estão abertas. E aí você vai e poderia sacar, ok? Se você o que? Está com, um exemplo, 1.270 aqui no momento, ok? De flutuante. Então o que ocorre? Você não poderia sacar esses 10.000, você teria que sacar aqui, ó, no mínimo a metade, porque você tem que, para operar, você tem que ter margem suficiente aqui na corretora, entendeu? Então você nunca pode deixar aqui o seu capital líquido, ou seja, beirando aí o seu flutuante. Então, outra coisa que acontece é o seguinte: você abriu uma operação, essa operação começou a ir ao contrário, quanto mais ao contrário ela for,
esse flutuante aumenta. Então vamos supor aqui, ó, que o mercado andou, o flutuante aqui, ó, chegou ao ponto de, aqui eu estou com 10 mil, chegou ao ponto de 5 mil aqui. Então eu estou com 50% de flutuante, então eu já tenho que estar preocupado. Se ele vai para 60%, preocupado, chegou em 80%, pronto, já era. Normalmente muitas corretoras, chegou em 80%, ele já estopa. Por quê? Ele sabe que você não tem mais saldo suficiente para aguentar essa operação. Então temos que ter cuidado, ok? Não só com a margem, ou seja, com o número de ordem que você abre, mas também acompanhando aqui a questão do flutuante, ok? Ou seja, ó, do drawdown. Ou seja, drawdown alto é sinal de perigo, ok? Então fica aí atento e mais essa dica aí, ó, entendendo como funciona a questão da margem, ok? Então fica aí mais essa dica, ok, guerreiros? Mas não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para estar recebendo novos conteúdos que vamos estar preparando para você, ok? Um abraço.